Essas são 10 dicas que eu gostaria de saber antes de enviar meu currículo para o PSU. Antes da gente começar com as 10 dicas, eu quero deixar disponível todos os certificados que eu estou enviando para o PSU no primeiro link aqui da descrição. Você pode ir lá conferir, que eu vou salvar tudo em um PDF só, todos os certificados que eu estou enviando para o PSU, para você ter mais ou menos uma ideia de como funciona o envio desses documentos, o modelo desses documentos. Óbvio que eu vou censurar as minhas informações pessoais, mas lá você já vai conseguir ter uma ideia boa, tá bom? Então é isso, bora para as 10 dicas. Bom, a primeira dica é planejamento. Por que eu estou falando isso? Ao longo dos anos da faculdade, a gente sempre escuta que a gente tem que fazer cursos, ir em congressos e fazer parte de ligas e tudo mais para pontuar quando a gente for entrar na residência. E não é bem assim que funciona. Se você está no quinto, sexto, quarto ano, é muito importante que você veja esse vídeo, já pega o edital do PSU e dá uma lida antes, para você entender o que vale, o que não vale realmente para a residência, que muda todo ano, mas ele segue um padrão. Então, é muito importante que ao longo da faculdade você se planeje para conseguir construir um currículo que pontue bastante em quase todos os processos de residência, ou seja, você pode usar o PSU como padrão porque ele é um dos mais difíceis de pontuar. Então, por exemplo, é legal que você procure ter um certificado de línguas durante o período da faculdade, pode ser um Cambridge, um TOEFL, alguma coisa assim, pode ser em inglês ou em outras línguas, daí tem que dar uma olhadinha no edital. É legal você participar também de alguns eventos científicos, congressos, por exemplo. No PSU ele só pontua se forem congressos nacionais ou estaduais. Então, por exemplo, congressos regionais não entram muito nessa conta, então é importante que você saiba bem disso. E muita gente só frequenta congresso regional, por exemplo, sul de Minas e tudo mais. Isso aí não vale nada para o PSU. E alguns cursos que são validados, como o curso de ética médica, de epidemiologia, esses cursos eles são avaliados à parte no currículo, então é bacana você correr atrás dele durante o período da faculdade, que não é qualquer instituição que pode prover esses cursos para você. Então, se você já se planejar antes, você consegue ter um controle maior desses certificados. A segunda dica é como funciona todo esse processo de inscrição. Bom, você vai entrar lá no site e você vai poder fazer uma pré-inscrição. Para você fazer essa pré-inscrição, você vai precisar de alguns documentos. Um é a declaração de conclusão de curso, que precisa ter a data da formatura, e não são todos. Às vezes você fala, não, a minha faculdade ela emite um pelo site automático, mas você tem que checar se esse que ela fornece pelo site é adequado para o PSU. No meu caso não era, então eu tive que solicitar com antecedência uma declaração da faculdade que eu ia terminar a faculdade antes da data limite lá do PSU. Perfeito, você fez lá, você tem esse documento da declaração. O que você vai precisar? Associar a sua identidade mais esse documento. E essa vai ser a pré-inscrição. Durante essa pré-inscrição, ele vai demorar um tempo para validar os seus documentos. Pode variar aí de 1 dia, 2 dias, 3 dias e 4 dias. Ou seja, não deixe para fazer essa pré-inscrição no dia limite de inscrição do PSU, tá bom? Porque senão vai passar do prazo e você não vai conseguir se inscrever. Nessa pré-inscrição, você também já vai fazer a seleção dos hospitais que você tem interesse. Então lá você vai poder... o PSU ele funciona para vários hospitais diferentes no estado de Minas, se eu não me engano, alguns no Rio de Janeiro também. Então lá você vai selecionar quais hospitais você quer. Isso é muito importante, porque os hospitais que você selecionar lá vão ser os únicos que você vai poder jogar a sua nota, tá bom? E você também vai ranqueá-los de acordo com a sua preferência. E lembra, uma coisa muito importante, quanto mais hospitais você selecionar, maior vai ser sua taxa de inscrição. E o valor varia de acordo com o hospital, então é bacana checar isso também. Daí você já é liberado para começar a colocar o seu currículo, tá bom? Daí você já pode ir colocando todas as informações no seu currículo depois de ter feito essa pré-inscrição. E depois que você colocou todas as partes do seu currículo, ele vai liberar para você fazer o pagamento. E aí sim você vai estar inscrito no PSU somente depois que você realizar o pagamento. Terceira dica, parece meio boba, mas é ter calma. Pega um dia assim, da sua rotina que você tenha pouca coisa, imprime o edital, pega o marca-texto e vai lendo e grifando ele inteiro. Parece um bicho de 7 cabeças, mas depois que você imprime, enfrenta esse problema com calma, você vai ver que não é tão complicado assim. Mas você precisa sim ler tudo com muita atenção, porque tem várias pegadinhas no edital para você não perder ponto e conseguir validar todos os seus certificados. A quarta dica é muito, muito importante.
solicita a autenticação dos seus certificados e de todos os documentos que você vai precisar com antecedência pela faculdade, porque é muito comum a galera só se preocupar com isso. Na véspera da inscrição, tentar solicitar tudo para a faculdade, ela não consegue emitir a tempo e a pessoa perde o processo seletivo por bobeira. Então, pelo menos com 6 meses antes de quando você está pretendendo fazer a inscrição no PSU, já comece a organizar seus documentos, ver tudo que você tem, tudo que você não tem. E outra, facilita muito se você já tem um currículo em dia. Se você quer já deixar o seu currículo assim organizado, eu recomendo o Lattes, que daí lá você já consegue estruturar tudo que você foi fazendo ao longo do período da faculdade. A gente tem um curso para isso. Eu vou deixar aqui em cima, é só você clicar nesse pop-up que está aparecendo aqui, que nele tem um curso do passo a passo do que você precisa fazer para deixar o seu currículo tinindo no Lattes, tá bom? Mas voltando à quarta dica, faça tudo com antecedência. Entre em contato com a faculdade e se atente com o edital, porque cada edital tem características e conteúdos que ele precisa ter para ele ser validado. Então, quando você for solicitar esses documentos para a faculdade, já vai com a instrução do que precisa ter nesse documento. Porque senão a faculdade vai gastar um tempão emitindo esse certificado e no final não vai ter valido de nada se não conter todos os critérios que o PSU exige. E lembra, se você já tem o certificado emitido pela faculdade, às vezes o próprio cartório, para autentificar esse certificado, ele vai exigir uma validação desse certificado por parte da faculdade. Normalmente, pode ser uma validação digital, né, que vai ter um QR Code, onde o próprio cartório vai conseguir verificar a vericidade desse certificado, ou vai ser uma assinatura à mão e um carimbo da sua faculdade. Daí depende de cada instituição. Quinta dica, se você tem algum certificado que está em outra língua, alguma declaração em outra língua, muito comum no caso de cursos de línguas estrangeiras, é muito importante que esse documento esteja traduzido para a língua portuguesa. Ah, mas eu só tenho esse certificado original que está em inglês. Então você vai precisar de um tradutor juramentado, que daí ele vai cobrar pelo número de caracteres que estão presentes nesse documento. E outro, o tradutor juramentado, ele é uma pessoa qualificada para isso. Você não pode ir lá e traduzir por conta própria. Não, tem que ser uma pessoa que tenha todas as qualificações, tá bom? Senão o cartório não aceita. E esse processo pode demorar também, então é mais uma coisa para você tentar ver com antecedência. Sexta dica é o seguinte: ao longo do edital do PSU, você vai ver que você vai ter que fazer várias marcações nas cópias dos seus certificados, desde grifar até escrever, fazer uma rúbrica, colocar o item em cima no canto superior direito. Então é muito importante que você não faça essas alterações na cópia do seu documento antes de levar para autenticar no cartório. Você precisa autenticar no cartório e depois grifar. Não vai grifar antes de levar, porque senão eles não autentificam o documento, tá bom? Isso aí pode variar de acordo com o cartório, mas de regra geral é essa: não grifar e não marcar nenhum documento antes de levar para autenticação. Parece bobo, mas muita gente comete esse erro. A sétima dica tem a ver com a sexta dica, ou seja, a sétima dica é: atente-se a todas as orientações que estão no edital para os registros que você tem que fazer nos documentos autenticados. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes ele vai solicitar o documento autentificado, beleza, você foi lá no cartório e já resolveu isso. E você vai precisar escrever nesse documento algumas informações. Primeiro, no canto superior direito da folha, você vai escrever o item que você está querendo pontuar naquela questão. Então, por exemplo, se você tem um certificado de apenas um congresso, você vai pontuar X. Agora, se você tem um congresso de se você tem um certificado de 2 congressos, você vai pontuar 2x. Então, você precisa se atentar a colocar no canto superior direito da sua folha o item que você está pontuando. E no canto inferior direito, você tem que fazer uma rúbrica. Além disso tudo, é importante você grifar tudo que é solicitado em cada parte do edital, tá bom? Cada certificado você tem que grifar alguma coisa diferente. Então, fica ligado nisso. Mas, de regra geral, se tem o seu nome completo nesse certificado, já grifa ele inteiro, que quase todos os itens pedem para grifar o nome completo se tiver no certificado ou no documento que está sendo enviado. A oitava dica é sobre a autentificação. Você vai ter que autenticar todos os documentos que não tiverem uma verificação digital por parte da instituição que emitiu esse certificado. O que eu quero dizer com isso? Algumas instituições já emitem seus documentos com um QR Code, onde o analisador pode bater o celular e verificar se aquele documento é real ou não. Mas muitas instituições não fazem isso. Então você precisa autenticar todos esses documentos. Por exemplo, aqui eu tenho um modelo. Esse curso aqui que eu fiz
de medicina baseada em evidências precisou ser autentificado aqui, mesmo sendo um curso realizado pela Ampar. Então, ó, você vai precisar ter uma autentificação no cartório em todos os certificados que você não tiver essa verificação por assinatura eletrônica e tudo mais. Essa certificação eletrônica, tá? Na dúvida, autentica quase tudo, tá bom? Histórico escolar, se não tiver o QR Code e autenticação digital, você tem que autenticar todas as folhas do histórico escolar, por exemplo, que muita gente perde ponto por conta disso. Tá na dúvida, se você precisa autenticar ou não, leva no cartório, dá uma checada e vê. Tem autenticação digital? Não, não tem, então você vai lá e autentifica. E já separa uma grana para isso, que é caro. A nona dica é você digitalizar todos esses documentos. Por que eu estou falando isso? Você foi lá, pegou o original, fez a cópia, autentificou, marcou, grifou tudo. Você vai precisar agora digitalizar esses documentos para fazer o upload no site do PSU. Cada documento, cada categoria de documento tem que ser um PDF separado. Então certifica-se de duas coisas, que a sua digitalização está sendo feita com uma qualidade boa, tá dando para ler tudo que tem no seu certificado. E uma dica é, dependendo de como você digitaliza esse documento, o marca-texto pode ficar meio fraco depois. Então é até bacana se você tiver alguma ferramenta digital para grifar no próprio PDF de forma online, reforçando onde você já grifou manualmente, que está liberado, isso pode fazer, tá bom? E outra coisa, salvar em PDFs separados, ou seja, não colocar tudo no mesmo PDF, que isso daí vai dar maior trabalho para você e vai ter que dividir tudo depois. Então, já faz a digitalização salvando em documentos separados a cada item que está sendo avaliado. Uma outra dica em relação aos PDFs que você vai fazer essa digitalização é que na plataforma tem um limite de tamanho de arquivo. Então já vou deixar aqui na descrição, se não me engano vai ser o segundo ou terceiro link, um site onde você pode fazer o upload do seu documento PDF, que ele reduz o tamanho do arquivo. Diminui um pouco a qualidade, mas é pouca coisa, porque se eu não me engano é 3 megabytes, alguma coisa assim, de tamanho máximo possível por PDF. Então tem que ficar ligado a isso. Se o seu arquivo PDF estiver muito grande, muito pesado, a plataforma não aceita. Então você vai ter que comprimir ele para conseguir fazer o upload. 10ª dica e última dica muito importante. A plataforma do PSU é muito, muito ruim. Eles não têm a capacidade para lidar com todo mundo entrando ao mesmo tempo. Então o que acontece? Vai chegando perto da data, ela fica muito sobrecarregada e as coisas não carregam direito, dá problema. É muito comum ter o prolongamento das datas. Se eu não me engano, esse ano aumentou até dia 21. Hoje por exemplo, dia 19, então você pode colocar documentos na plataforma e fazer sua inscrição no PSU. Era para ser até dia 16 e prorrogou até dia 21. Pra você ter ideia, o quão sobrecarregada essa plataforma fica. Ela vai dar problema, ela não vai salvar as coisas direito, então, como é uma plataforma que tem poucos acessos durante o ano, em um momento do ano tem muitos acessos, eles não conseguem se preparar muito para isso. Então vai dar problema, já vai com isso na cabeça. Então confere todos os documentos que você colocou 2, 3 vezes, faça tudo com antecedência para não pegar essa leva de pessoas fazendo ao mesmo tempo e sobrecarregando a plataforma, tá bom? E é isso. Essas foram as 10 dicas e não esquece, se você quiser um PDF com todos os meus certificados, tudo, óbvio, minhas informações pessoais vão estar censuradas nesse PDF, mas se você quiser um documento onde tem todos os certificados que eu mandei para o PSU, já com tudo grifado, todas as identificações feitas, é só acessar o primeiro link aqui na descrição, que lá você vai conseguir conferir os documentos que eu enviei para o PSU. Tá bom? Assim você vai ter uma base para como fazer o seu. De novo, eu não pontuei total no PSU, mas já é uma base para você saber o que você tem que fazer com os seus certificados. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, meu nome é Nicolas e eu fico por aqui.